Olá, meu nome é Carolina Monferrari e juntamente com a Gabriela Freitas, Isabela Zeringota, Júlia Guiar, Júlia Ponciano e a Isabela Alcice, eu quero te dar as boas-vindas para mais um episódio do nosso podcast Desenrolando com a TO. No episódio de hoje, nós vamos trazer para vocês um pouco do que nós estamos vendo na disciplina de Processo de Inclusão Social, nesse decorrer do nosso segundo período no curso de Terapia Ocupacional no UFMG. Tendo em vista as diversas políticas públicas estudadas por nós nessa disciplina, nós escolhemos abordar nesse episódio sobre a política de cultura. As políticas culturais, elas são formuladas pelo poder público com a orientação do Plano Nacional de Cultura, que é um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias, ações e metas que visam garantir a cultura como expressão simbólica, cidadã e como potencial para o desenvolvimento econômico. Na dimensão simbólica, as políticas culturais visam o reconhecimento desse capital simbólico, que são os modos de vida, as motivações, crenças religiosas, valores, práticas, rituais e identidades, por meio da valorização de sua expressão múltipla, para gerar uma maior qualidade de vida, autoestima e laços de identidade entre os brasileiros. Já na dimensão cidadã, o foco está no acesso universal à cultura por meio do estímulo à criação artística, à democratização das condições de produção, à oferta de formação, à expansão dos meios de difusão, à ampliação das possibilidades de fruição, a intensificação das capacidades de preservação do patrimônio e o estabelecimento da livre circulação de valores culturais. Por fim, na dimensão econômica, vale ressaltar a cultura como esse lugar de inovação e expressão da criatividade brasileira. Lugar esse que tem se apresentado como importante componente de um cenário de desenvolvimento econômico socialmente justo e sustentável. Então agora, depois de explicar um pouquinho sobre essa política pública de cultura, nós vamos abordar sobre o equipamento da cidade de Belo Horizonte, que é o CRJ, o Centro de Referência das Juventudes. O Centro de Referência da Juventude de Belo Horizonte, o CRJ, é um aparelho voltado ao público jovem, entre 15 e 29 anos, e tem como objetivo promover atividades de cultura, lazer, esporte, educação e formação profissional, além de ampliar o conhecimento, a formação, as oportunidades e desenvolver habilidades que auxiliem na inserção social desses jovens. O espaço, que conta com diversas salas multiusos, como de informática, de aula e de artes plásticas, aquários, galerias, um teatro de arena, auditório e uma cozinha-oficina, visa promover um equipamento qualificado para atender às demandas das juventudes e promover ações, atividades e projetos afirmativos e de cidadania. Programas de dança, música, poesia, circo, capoeira, educação, entre outros, fazem parte dessa política. E para garantir um bom funcionamento, as atividades realizadas no CRJ são divididas por áreas: Núcleo de Gestão da Correria, que são as atividades relacionadas ao universo do trabalho, o Núcleo de Arte e Cultura, o Núcleo de Direitos Humanos e Diversidade, o Imagina, e o Núcleo de Gestão e Participação Social, o agora CRJ. Então, como já foi dito anteriormente, o CRJ é um equipamento cultural público da Prefeitura de Belo Horizonte e se localiza lá na Praça da Estação, no centro de BH, e possui 5.800 metros quadrados de área construída. Grande, né? Seus espaços são totalmente gratuitos e podem ser utilizados por qualquer pessoa que queira ter acesso à cultura ou expressar sua arte. Se quiser realizar uma atividade, exposição, aula, workshop ou algo do tipo, é só fazer um agendamento de um espaço. A única restrição é ter respeito com o local e com as outras pessoas que o utilizam. Pela sua localização central, o acesso por metrô, ônibus ou até mesmo a pé é bem fácil. E o legal também é que o CRJ possui rampas para o segundo andar, o que possibilita o acesso de pessoas com alguma deficiência física ou motora a todos os espaços. O horário de funcionamento, que pode sofrer alterações posteriores devido à pandemia, é das 18 às 22 nas segundas, de 9 às 22 de terça a sexta e de 9 às 18 aos sábados e domingos. Nesses horários, o espaço é aberto ao público. Então, o CRJ ele poderia ter se estabelecido como um núcleo assistencial para jovens tradicional, né?
desses onde a direção define as prioridades e monta a grade dos serviços oferecidos. Mas acabou que ele virou uma coisa muito mais interessante. No CRJ, hoje em dia, a gente consegue ver a implementação de uma experiência radical de participação democrática na construção de políticas públicas de todos os participantes do programa. O comitê gestor ele é composto por 2 representantes do Executivo Municipal, 2 do Executivo Estadual e 3 representantes de entidades e coletivos ligados às juventudes da sociedade civil, um do Conselho Municipal da Juventude e um do Conselho Estadual da Juventude. Além disso, o CRJ ele é executado em cogestão com os próprios jovens e movimentos sociais representantes do público, né? O que coloca o jovem no centro da ação, garantindo a autonomia de todos os participantes. Agora que vocês conhecem melhor o CRJ, eu acho legal saberem quais os serviços e atividades fornecidos por ele. Lá no CRJ, existe uma biblioteca, que ela é de livre acesso ao público, então qualquer um pode ir até a biblioteca e ler os livros no local. Mas caso você queira alugar algum livro e levar ele para casa, é só apresentar sua identidade e um comprovante de residência em Belo Horizonte. Além disso, o CRJ ele fornece aulas de dança e de instrumentos musicais, como de violão, por exemplo. E todos os espaços do CRJ podem ser ocupados por atividades desenvolvidas por jovens ou para jovens, mediante agendamento. Então, caso você queira utilizar alguma sala ou algum espaço do CRJ, é só ligar e agendar com antecedência. No Brasil, os avanços e desafios em relação às políticas culturais são atravessados totalmente pela historicidade da nação. Então, desde o processo colonial até os dias de hoje, nós tivemos diferentes momentos culturais, inclusive da utilização da cultura para a ascensão de algum governo, ou seja, tiveram governos aqui no Brasil que fizeram uso da cultura para poder se promover, para poder conquistar o povo, assim digamos. E também tivemos em outros governos a repressão da cultura. O que é interessante da gente analisar toda essa conjuntura histórica é que, desde a criação do Ministério da Cultura em 1985, pelo então presidente José Sarney, até os dias de hoje, o que fica evidente é que um dos maiores desafios que se tem no país para o desenvolvimento eficaz das políticas culturais é realmente o investimento público nessa área. Então, o investimento que tenha uma maior continuidade administrativa, que se tenha um aumento de recursos investidos e também que se tenha a formulação de diretrizes culturais eficazes, para que assim a gente consiga avançar nessas políticas, como por exemplo o CRJ. É válido ressaltar também, assim como Gessé Souza disse em sua obra Ralé Brasileira, que uma nação se constitui apenas quando os nacionais se identificam efetivamente, em alguma medida significativa, como brasileiros. Então, o Centro de Referência à Juventude em Belo Horizonte é um espaço para isso. É um espaço para que os jovens e também pessoas de outras idades possam conversar, trocar ideias, informações e histórias, assim fortificando a visão de povo brasileiro. Em resumo, um dos avanços dessas políticas culturais é realmente em relação à construção da identidade nacional. Contudo, um dos seus maiores desafios, que é visto até hoje, é a falta de financiamento na área.